Os mortos, pela morte ele venceu a morte, aos que estavam no túmulo, Cristo deu a vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou. Em verdade ressuscitou. Cristo ressuscitou. Em verdade ressuscitou. Cristo ressuscitou. Em verdade ressuscitou. Lá onde poucos, amados irmãos e irmãs, 2 ou 3, diz o Senhor, sentem-se, estiverem reunidos em nome do Senhor nosso Deus, Ele, o Senhor nosso Deus, Cristo, o Verbo encarnado, estará no meio deles, de nós. Estar reunido em nome do Senhor significa ir àquele momento, àquele encontro, porque queremos estar com Cristo. Não porque houve um desvio, um engarrafamento no trânsito, não tínhamos nada a fazer, tropeçámos no vizinho, ou alguém nos convidou e passámos por ali. Não é mau mesmo assim aparecer, mas bom é que nós saibamos onde queremos ir, por que motivo, e irmos fervorosamente pelo empenhamento da nossa vontade. Não porque o avô é cristão ortodoxo, ou a avó, ainda que sejam bons exemplos. E os exemplos bons são exemplos que devemos seguir, sem dúvida alguma, na nossa vida. Não porque alguém nos convida a vir à igreja, é um bom convite, dos melhores, talvez o melhor que algum ser humano possa ter de um amigo, de um familiar, de um conhecido. Mas que bom que cada um de nós, como disse inicialmente, venha à igreja porque decide que é importante na sua vida ter um momento para subir ao topo da montanha e ter a capacidade de ver o que cá embaixo, no meio da turbamulta, não vê. Vir à igreja é a possibilidade de subirmos ao topo do monte alto, onde o Senhor está. E porquê é que o Senhor nos espera no monte alto ou na montanha? No topo. Para que nós vejamos o que Ele vê, para que nós não tenhamos apenas que acreditar porque a Igreja nos diz, porque o Pai e a Mãe nos aconselham, porque os amigos nos dão exemplos que devemos seguir. Ir ao topo do monte com Cristo, ao cimo da montanha, é ver o que Cristo vê, porque cá embaixo nós não vemos absolutamente nada, ou muito pouco. Ao longo da história, das civilizações, da história do mundo, o paganismo, o sectarismo, tiveram momentos de massiva expressão. Ou seja, houve momentos em que quem não conhecesse um pouquinho mais do mundo do que a cidade onde vivia, julgava que Deus estava morto, que mais nada, nem ninguém amava o Senhor nosso Deus. Tamanha a expressão, na época do paganismo e de outras correntes de movimentos humanos fervorosos, porque para a tragédia, para a desgraça, nós corremos para aquilo que é fácil, lá onde está Mamon, onde está Belial, ou seja, onde está Lúcifer, nós corremos com facilidade, porque o demónio não nos pede, inicialmente, nada. Ele apenas é aquele que oferece. Oferece a ilusão de conforto, oferece a ilusão de bem-estar, oferece a ilusão de que eu sou realmente livre para pegar na minha liberdade e fazer o que eu quiser com ela. Dá-me a ilusão de que não preciso de Deus. O demónio dá-me a ilusão, vende-me esta fábula ilusória de que eu, por mim, sozinho, posso subsistir. Eu, ser humano, posso subsistir. Vende-me essa triste ideia de que, e na qual eu creio, na qual nós, seres humanos, facilmente acreditamos, que realmente nos bastamos a nós próprios. Temos capacidades para ir lá onde queremos, como queremos, da forma que decidimos, com quem queremos. Mesmo que esteja tudo completamente errado. Mas, quando alguém nos diz que algo está errado na nossa vida, nós não gostamos de ouvir.
vai contra a fórmula mágica que nós encontramos para viver como decidimos. Mas quando alguém com amor, com profundo amor por nós, nos dá um conselho ou nos chama para que ouçamos uma versão diferente, uma história diferente daquela que o mundo nos conta, quem sabe não seria bom ouvirmos essa pessoa? Quem sabe se essa pessoa não é o próprio Cristo, ou a Mãe de Deus, ou um irmão ou uma irmã nossa, tocado pela presença daqueles que se santificaram em vida, que são os santos e as santas, que pululam, que vivem aos milhares na nossa igreja, aos milhões na nossa igreja cristã. E que o Senhor permite que se aproximem de nós, às vezes, através de um rosto que nós conhecemos, que está vivo, da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos irmãos, mas que estão inspirados naquele momento pelo Espírito Santo, que trouxe até eles o exemplo de um desses santos que são heróis e que viveram antes de nós. Desses que não aceitaram facilitismos na sua vida, desses que o demónio não conseguiu convencer a terem nenhum conforto, que não fosse sair do sacrifício. Já comentei algumas vezes que sacrifício não é igual a tristeza, é o oposto. Sacrifício é mais do que alegria, sacrifício é júbilo. Nós, quando falamos em sacrifício, que a vida é uma cruz, às vezes ouvimos isso, a própria igreja, eu próprio digo, e é verdade que é, que temos que aceitar sacrifício na nossa vida, nós começamos logo a pensar, sobretudo quando temos 15, 16, 17, 18, 20 anos, 30, quando somos muito jovens, pensamos, porquê é que eu hei de ter sacrifício? Eu até sou capaz de correr, pular, saltar, tenho tantas coisas engraçadas para fazer, porquê é que tenho que pagar numa cruz? Porquê é que tem que ser um sacrifício? Um sacrifício a minha vida. Porquê? Porque interpretamos mal, ou nos traduziram mal, nos informaram mal, nos deram a história errada, no momento errado, na idade errada. Quando nos disseram que cruz ou sacrifício é igual a tristeza, é igual a coisa lúgubre, é igual a coisa pesada, difícil, onde não há alegria. E é o contrário, como eu vos disse, amados irmãos, e dou-vos um exemplo, entre tantos outros. Não vou pegar apenas no exemplo de Nosso Senhor na cruz, que esse todos já conhecem e sabem. Mas uma mãe, vós sois mães, a maioria de vós, e outras preparam-se para o ser, e outras que ainda não se preparam para o ser, quem sabe, um dia não serão mães também. Uma mãe que gera no seu ventre um filho ou uma filha, que o traz à luz do dia para lhe apresentar este mundo lindo que Deus criou, nas suas paisagens, em tudo aquilo que Ele tem de belo. Não estou a falar dos comportamentos humanos que não são belos, mas da criação de Deus onde vivemos todos nós, mesmo os que não têm comportamentos ainda belos, mas que poderão, se transfigurarem nos seus atos, virem a ter. Bem, uma mãe, quando é mãe, o que é que ela tem que fazer? Ela tem que enfrentar a vida. E se calhar não casou com um homem rico, se calhar até casou e foi abandonada, se calhar casou e é muito amada pelo seu marido, mas os dois são pobres, às vezes um está desempregado, ou os dois assalariados, ganhando muito pouco, às vezes sem contratos efetivos, contratos a prazo, part-time aqui, part-time acolá. Bem, e é difícil para aquela mãe e para aquele pai, mas falando da mãe, que tem 2 part-times durante o dia, que só vê a filha à noite quase quando chega, já dormindo, porque o marido ficou em casa, pegou nela, ou porque uma tia, um amigo da família, uma cunhada, uma irmã, cuidaram da menina para que a mãe pudesse trabalhar até às 8 ou 10 da noite, limpando escadas, em elevador, não importa o quê. Bem, certamente que aquela mãe tem uma cruz na sua vida, mas não é a filha. O que é a cruz? A cruz é o sacrifício que ela tem de fazer por amor àquela menina que ela tem em casa, o menino, para que não falte o básico, não falte leite, não falte comida, não falte roupa, não falte amor, não falte carinho, não falte teto, para que haja dinheiro para pagar a rede, pagar a água, pagar a luz, para que haja uma família habitando aquele espaço de pedra que é o apartamento. O que é que ela faz? Que ela chora
várias vezes por dia, cansada das primeiras 5 ou 6 horas que fez, lavando escadas não sei aonde dá fundo, e ainda correr apanhando 3 ou 4 metros para ir depois para Algés do outro lado, nem sei se é do outro lado, mas longe, exausta, moribunda, morta, já não sente nada, nem fome tem, mas tem amor. Há um amor que ela tem, um amor visível. Tudo o resto se apagou. É trevas e negritude à sua volta, noite escura, onde a luz não penetra. Só há uma luz na sua vida, que é o amor que ela tem por aquela filha. Agora dizem-me, se isto não é um sacrifício, um alto sacrifício daquela mãe, se não uma cruz na vida daquela mãe, o sacrifício que ela faz para alimentar e dar tudo àquela filha ou àquele filho. Mas aquelas lágrimas, cada vez que ela as deita, derrama dos seus olhos sobre o seu corpo, enquanto se ajoelhada, raspando, joelho como lixa no chão, lavando escadas ou lá o que for, no meio daquelas lágrimas está uma ternura, um sorriso. Muitas vezes não é com o lenço que ela para as lágrimas, é com um sorriso aqui, feito barquinho nos lábios, que acolhe as lágrimas daquela mãe, porque ela chora, porque dói joelho, dói corpo, dói músculo, dói tudo, e sorri. Porque cada vez que ela aguenta mais uma hora, está mais próxima de atingir o fim do dia, para ter mais um dia de salário garantido, para juntar aos 30 dias no mês e ter um salário completo, para que nada falte, como eu dizia inicialmente, àquele filho e àquela filha. Então dizei-me se sacrifício é tristeza. Pensai se sacrifício não é alegria e júbilo. Se há coisa mais bela do que amar quando nos sacrificamos por amor. Não é um sacrifício qualquer. Voltando agora, já posso voltar a Cristo na cruz. O Senhor não chora na cruz, que Ele não precisou. Nós largamos lágrimas como esta mãe. Cristo largou metade da carne, ou toda, que tinha nas costas, cobrindo as costelas. Foi sem ela, ficou cá embaixo, para ser comida pelo bico dos pássaros, dos bichos que ali passaram. Depois o Senhor subiu ao Calvário. Não precisou mais chorar. Já nem lágrimas o Senhor tinha. Mas as mães têm lágrimas. Estas, então lembrai-vos, queridos filhos e filhas, sacrifício é a fonte de onde jorra a maior, mais sublime, mais contagiante, mais tangibilizável, abraçável, palpável alegria e júbilo que pode existir. Da cruz vem-nos a vida. Das lágrimas, amparadas por um sorriso desta mãe, da qual vos falei há pouco, que dei como exemplo, vem o quê? Uma ternura e um amor que nenhuma palavra, por mais erudita e sublime que possa e admirável nos pareça, pode qualificar ou esclarecer. Sacrifício é igual a alegria. Então, deixemos-nos embalar pela cruz de Cristo. Quando alguém nos disser que a cruz é uma coisa má, conversemos. Amemos nos nossos sacrifícios esses que dizem dessa forma que a cruz é uma coisa má. Porque o mundo apresenta-nos hoje em dia sem cruz. É o mundo que nos vende a ideia do não sacrifício. Não é necessário sacrifício. Eu posso ser como eu sou, como eu quero, como me apetece. Trucidar tudo e toda a gente à minha volta. E mais grave, trucido a mim próprio. Mato as minhas qualidades. Destroço, destruo as minhas virtudes. Por atos meus, ponho em causa, às vezes, os dons todos, ou grande parte dos dons que Deus me deu, pelos caminhos que eu decidi andar e ir pela vida. Não vou sequer ter como perceber a grandeza do amor do meu Criador que Ele pôs em cada um dos dons que eu não vou utilizar. Não vou utilizar porque nos caminhos que escolhi não há como usá-los. Então, este mundo vende-nos o quê? Vende-nos um corpo e uma viagem. Viagem ao encontro do mundo. Começamos vestidos. No terceiro, quarto passo estamos nus. Pensando que estamos vestidos. Porque este mundo desnuda-nos de todo o amor. Não é só para com Deus, porque o amor para com Deus passa pelo amor para com a nossa família, para com as nossas famílias irmãs. Este amor vende-nos a farsa absoluta de que estamos realmente bem lavados, bem perfumados, bem vestidos e que vamos por um caminho certo que nos conduz à terra prometida. Mas não é a terra prometida. Porque a terra prometida é o reino dos céus, amados irmãos e irmãs. Mas o reino dos céus encontra-se na história desta mãe, cuja história eu vos contei há bocadinho. É ali que começa o nosso reino dos céus. Na lágrima e no sorriso que a ampara e que a apanha
por amor ao seu filho e filha. É aqui que começa o nosso reino dos céus. Não começa na República Dominicana, não começa no Reiki, não começa no New Age, nova era sectária que começou nos anos 70, que um dia falaremos dessas coisas todas que o mundo nos vende. Sectarismos, ismos, tudo que acaba em ismo, que não tem nada a ver com Deus, que são apenas ofertas para sermos cada vez mais egoístas e egocêntricos, desviados de Deus, como eu disse há pouco, pensando que nós conseguimos subsistir por nós próprios. Mas nós somos participantes da essência humana. E a essência humana não é como a essência divina. A essência humana depende de Deus. Foi Deus que nos a deu. Para podermos ser pessoas, aquilo que nós somos. A essência de Deus não. Subsiste por si própria. Não depende de ninguém para ser o que ela é. Nós dependemos de Deus para continuarmos a ser aquilo que Deus nos convidou que sejamos. Mas Deus não nos obriga a ser aquilo que não quisermos ser. Deus convida-nos a tudo o que é amor, o que é bondade, o que é bom, o que é puro, o que nos eleva, o que nos dá a revelação das asas que nós pensamos que não temos. E afinal voamos com Cristo. O mundo não. E leva-nos ao topo do penhasco e deixa-nos sozinhos. Depois vem o vendaval que nos atira do penhasco e nós, de facto, que não sabemos que temos asas e por isso nunca aprendemos a voar, estatelamos no meio do mundo, onde Lúcifer nos ampara. Ampara, quer dizer, nos apanha com a bandeja infernal da sua natureza. Não vos digo isto para vos assustar, mas também não vos posso dizer isto para que tudo à nossa volta e no nosso horizonte de vida, enquanto respiramos, não pareça tão mal assim. Não é tão mal assim se quisermos ter a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. É péssimo, é muito pior do que alguma coisa que possamos pensar ou alguma vez imaginar se não vivemos Cristo e com Cristo na nossa vida. Mas, uma vez mais, não somos obrigados a nada. A absolutamente nada. O amor de Cristo, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, e de seu Pai e do Espírito Santo são um convite. E é este o convite que vos deixo. Sede santos, se quiserdes. Sejamos santos, se quisermos. E se quisermos, comecemos hoje. Tenhamos a bondade para ouvir o que desconhecemos. Quando ouvimos, não somos obrigados a fazer aquilo que ouvimos de quem não o diz. Mas é bom ouvirmos. Talvez ouçamos coisas que não sabíamos. Talvez nessas coisas venha alguma coisa que nos fazia falta. Entre as tantas coisas que pensávamos ter, de tantas coisas, sermos ricos, e afinal, aquela coisa que desconhecíamos chega à nossa vida e todas as outras que nós pensávamos que faziam o cúmulo da nossa riqueza são nada, junto àquela, uma pequena palavra que entrou no nosso ouvido, que pela ação do Espírito Santo baixou o nosso coração, que Deus fez fermentar como se fosse uma árvore pequenina que vai florindo, crescendo, como se fosse um cedro do Líbano, só porque eu aceitei ouvir. Não estamos ainda ao nível de eu aceitei mudar, entendem, meus pais? Eu aceitei ouvir. É isso que basta. É dar a Cristo a possibilidade de poder falar connosco e o Espírito Santo poder. O quê? Trazer vida lá onde nós só temos morte. Que o Senhor os protege e guarde. Cristo ressuscitou. É verdade, ressuscitou. Cristo ressuscitou. É verdade, ressuscitou. Cristo os ha enviado. É verdade, Cristo vos cresce. É isso, Momento.